Putin está causando problemas e logo descobrirá as consequências de suas ações. Desde que as propostas de cessar-fogo surgiram, o presidente russo Vladimir Putin tem brincado com a situação. Ele diz que a Rússia quer paz, mas suas ações mostram o contrário. Ele afirma que a paz só é possível se a Ucrânia e os Estados Unidos da América aceitarem condições que praticamente anulam a soberania ucraniana. Os Estados Unidos da América estão chamando o blefe de Putin ao preparar um enorme castigo que atingirá a Rússia onde dói. Novas sanções propostas no Senado poderiam encerrar definitivamente a invasão de Putin, trazendo dor econômica. O melhor é que o novo projeto de sanções dos Estados Unidos da América tem apoio bipartidário dos republicanos e conservadores. Em maio 22, a United 24 Media relatou que os senadores dos Estados Unidos da América, Richard Blumenthal e Lindsey Graham, apresentaram um novo projeto de lei ao Senado. Esse projeto de lei muda tudo na guerra da Ucrânia. Imporá 500% sobre qualquer nação que importe bens da Rússia, focando principalmente nos recursos energéticos russos. Se um país comprar gás, petróleo, urânio ou outros produtos da Rússia mencionados no projeto de lei, será atingido com uma tarifa de 500%. Graham e Blumenthal afirmam que o país enfrentará dificuldades econômicas. O projeto de lei já tem o apoio de 81 senadores, mais de 4/5 dos 100 eleitos para servir os Estados Unidos da América. De acordo com Graham, esses senadores estão prontos para votar no projeto de lei caso Putin continue com os jogos de cessar-fogo que tem feito nos últimos meses. Se as negociações de paz continuarem paralisadas, os Estados Unidos da América vão impor sanções severas à Rússia e a todos os países que ainda fazem negócios com o regime de Putin. Blumenthal comentou sobre o projeto de lei em seu site. Como o secretário Rubio indicou ontem ao Subcomitê de Apropriações do Senado sobre Estado e Operações Estrangeiras, a Rússia concordou em fornecer sua folha de termos para um cessar-fogo nos próximos dias. Blumenthal afirmou que o conteúdo indicará se a Rússia está comprometida com a paz, suspeitando que será mais do mesmo. Blumenthal sugere que os termos de paz possivelmente mencionarão as causas raiz do conflito na Ucrânia, divulgadas por Putin desde o início das conversas de cessar-fogo. Isso tornará os termos de paz da Rússia imediatamente inaceitáveis. Para Putin, a causa raiz da guerra na Ucrânia é a própria existência da Ucrânia como um Estado soberano. Ele acredita que a Ucrânia faz parte da Rússia. Qualquer paz que não torne isso realidade é insustentável. Blumenthal tem consciência disso e não espera nada além de exigências irreais no próximo memorando de paz russo. Se a Rússia continuar assim, pode esperar uma ação decisiva do Senado dos Estados Unidos da América, afirma Blumenthal. Estamos muito satisfeitos por agora termos 81 co-patrocinadores para a legislação que sanciona a Rússia por sua invasão bárbara da Ucrânia. Blumenthal afirma que o projeto de lei dele e de Graham visa isolar ainda mais a Rússia economicamente no cenário global, tornando quase impossível para os consumidores russos comprarem dela sem sofrerem sanções econômicas dos Estados Unidos da América. Ele menciona especificamente a China, que se tornou o maior comprador mundial de petróleo russo, após a invasão de Putin e a operação da Rússia, de uma frota sombra de navios usada para contornar as sanções existentes contra o país. Enquanto almejamos a paz, está cada vez mais evidente para a maioria do Senado que Putin está fazendo joguetes. O Senado dos Estados Unidos da América está pronto para agir se esses jogos persistirem. A mensagem é clara. Quanto mais Putin enrolar, mais rápido as novas sanções o atingirão e a seus aliados. É improvável que o líder russo mude sua postura nas negociações de paz. Putin fala sobre elaborar pedidos de paz, mas poucos acreditam que resultarão em uma tentativa séria de criar um cessar-fogo. Putin insinuou isso após sua ligação com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, no início da semana. Putin afirmou que concordou com o presidente dos Estados Unidos da América que a Rússia irá propor e trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre um possível tratado de paz futuro. Isso pode definir posições como os princípios do acordo, o cronograma de um possível acordo de paz, entre outros, incluindo possível cessar-fogo temporário se acordos relevantes forem alcançados.
Há muitas possibilidades e se nessa declaração de Putin, no final, todas levam ao mesmo resultado. Ele tentará estabelecer os termos que deseja. O líder da Rússia sabe que a Ucrânia recusará esses termos e a guerra continuará. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já está ciente do jogo que Putin tenta jogar. Após a declaração de Putin, ele o acusou de tentar ganhar tempo para continuar a guerra, e não está errado. A Rússia vai demorar para criar seu memorando de paz, ciente de que suas exigências são inaceitáveis para a Ucrânia. Zelensky alerta que Putin usará a recusa da Ucrânia ao memorando como propaganda, especialmente para os Estados Unidos da América. Putin dirá que a Rússia busca a paz, mas a Ucrânia está impedindo isso. Os Estados Unidos da América não cairão nesse truque se Graham e Blumenthal tiverem algo a dizer sobre isso. A propósito, fica pior para Putin. Enquanto os Estados Unidos da América preparam um novo projeto de lei massivo, a União Europeia também está impondo sanções ao regime de Putin. De acordo com a Euronews, a União Europeia está pronta para avançar com seu próprio novo pacote de sanções, com ou sem os Estados Unidos da América. Assim como o projeto de lei do Senado, as sanções da União Europeia visam pressionar a Rússia a concordar com um cessar-fogo de 30 dias na guerra da Ucrânia. O primeiro grande passo rumo à paz. Ursula von der Leyen, que lidera a Comissão Europeia, delineia o plano da União Europeia. Um 18º pacote está sendo preparado com mais sanções duras, ela disse em 20 de maio. É hora de aumentar a pressão sobre a Rússia para forçar um cessar-fogo. A declaração de von der Leyen vem apenas dias depois que a União Europeia adotou sua 17ª rodada de sanções, usado para mirar em cerca de 200 navios na frota sombria de Putin. As sanções também impõem restrições a 30 empresas envolvidas no comércio de bens de dupla utilização, além de atingir 75 indivíduos e entidades ligados à máquina de guerra de Putin. Sanções futuras podem confrontar a Rússia sobre o uso de táticas de guerra híbrida, como a destruição de cabos submarinos, diz a União Europeia. Isso é péssimo para Putin! A União Europeia acaba de dar um forte soco de esquerda no seu rosto. Se os Estados Unidos da América cumprirem sua ameaça de tarifa de 500%, isso pode ser o golpe decisivo que derruba Putin. Chegamos a uma questão interessante. O que a conta dos Estados Unidos da América fará para prejudicar a Rússia e os países que ainda a apoiam? No 4º ano da guerra iniciada por Putin contra a Ucrânia. Resumidamente, são sanções secundárias, diferentemente das recentes sanções da União Europeia, que tem como alvo direto as entidades russas. O projeto de Blumenthal e Graham propõe uma tarifa sobre países que negociam com a Rússia, o que caracteriza uma sanção secundária. Essas sanções fazem com que a parte sancionadora vise uma entidade ou nação envolvida em parceria com a entidade ou país que as sanções devem afetar. A ideia é simples e impossibilitar que qualquer um justifique fazer negócios com a nação sancionada. Blumenthal cita a China como exemplo em sua fala. Analisemos o que o novo projeto de lei do Senado representaria para um dos principais clientes da Rússia. Em 2024, as importações chinesas de petróleo bruto da Rússia subiram 1%, alcançando um novo recorde de 108 pontos. De acordo com a Offshore Technology, 5 milhões de toneladas equivalem a aproximadamente 2,17 milhões de barris de petróleo bruto diariamente. A Rússia gerou cerca de $117 bilhões e 600 milhões em receita com vendas de petróleo em 2024, sendo a China seu principal cliente. A ideia por trás do novo projeto de lei do Senado é colocar a China entre a espada e a parede. Se o projeto for aprovado e sancionado por Trump, a China e outras nações que compram da Rússia serão forçadas a fazer uma escolha. A China poderia continuar comprando petróleo russo. No entanto, isso equivaleria a concordar com uma tarifa de 500% aplicada a bens e serviços não especificados exportados para os Estados Unidos da América. A China pode buscar outros fornecedores de petróleo para evitar as tarifas. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos da América causam danos econômicos a um de seus rivais. As tarifas dificultam os negócios da China com os Estados Unidos da América, pressionando-a a abandonar a parceria comercial com a Rússia. Quando a China abandonar a Rússia, Putin perderá bilhões de dólares anuais que as vendas de petróleo estavam gerando para sua máquina de guerra.
Isso nos leva aos possíveis benefícios que o projeto de lei de Blumenthal e Graham pode trazer. Um terrível impacto econômico na Rússia é a principal razão pela qual este novo projeto de sanções poderia se mostrar eficaz contra a Rússia. Segundo a Oxford Energy, as receitas totais do orçamento federal russo atingiram notáveis 396,7 bilhões em 2024, com receita crescendo 17,9% ante o ano anterior. Isso contabiliza as vendas feitas para todos os países que compram da Rússia. Segundo um gráfico da mesma fonte, as receitas do orçamento federal russo, oriundas de petróleo e gás, estão próximas aos níveis de 2022, antes das sanções dos Estados Unidos da América e da União Europeia contra a Rússia entrarem em vigor. Isso indica que Putin descobriu um meio de evitar as sanções atuais, como evidenciado pelas observações de Blumenthal sobre a frota sombra. E agora está ganhando tanto quanto sempre ganhou com suas exportações de recursos naturais. Dos 396 bilhões e 7 décimos de dólar em receita, cerca de 120 bilhões e 3 décimos vieram de vendas combinadas de petróleo e gás, representando 30% do total. Isso representa uma queda em relação aos 50% que o petróleo e gás representavam há cerca de uma década. Isso mostra que a Rússia ainda está lucrando muito com seus recursos mais valiosos. O projeto de lei dos Estados Unidos da América visa criar a pressão necessária. Como a Rússia demonstrou capacidade de burlar as sanções já impostas, as sanções secundárias dos Estados Unidos da América têm como objetivo prejudicar Putin diretamente. Elas equivalem aos Estados Unidos da América afirmando que a Rússia pode ter construído uma enorme frota sombria, com a Brookings dizendo que Putin investiu bilhões de dólares em navios difíceis de rastrear. Os Estados Unidos da América agora vão inutilizar essa frota ao atingir os países para os quais ela entrega. O Conselho Atlântico observou diversos outros benefícios em 2018, quando as sanções secundárias foram sugeridas inicialmente. O projeto de lei dos Estados Unidos da América pode expandir as sanções contra a Rússia, afetando áreas não atingidas por sanções anteriores. Menciona exemplos variados, como proibir certas exportações ou importações e congelar ativos individuais da entidade. Trump tem histórico de aplicar sanções, que são o alvo atual. Por exemplo, em agosto de 2017, ele impôs sanções econômicas à Venezuela, limitando a capacidade do país de vender títulos que possuía nos mercados financeiros dos Estados Unidos da América. O alvo era diferente, mas o impacto era o mesmo. Os Estados Unidos da América impediram um país de vender um de seus recursos mais valiosos. É isso que está tentando fazer com a Rússia agora, com as 500% que se prepara para aplicar aos clientes russos. O novo projeto de lei expandiria o escopo e adicionaria as 6.433 sanções que os Estados Unidos da América impuseram à Rússia desde que Putin invadiu a Ucrânia. E as 7.384 que tem no total. Imagine como palhas sendo colocadas nas costas de um camelo. Os Estados Unidos da América sobrecarregaram a Rússia, fazendo-a dobrar os joelhos. Com o novo projeto de lei, propõe-se adicionar mais uma palha que pode ser o bastante para derrubar o camelo. O Conselho Atlântico nota que as sanções secundárias permitem aos Estados Unidos da América envolverem outras nações na questão. Já está fazendo isso de uma perspectiva negativa, é claro. Clientes confiáveis da Rússia serão pressionados pelos Estados Unidos da América a ir contra Putin, mesmo que involuntariamente. Ainda está para ser visto como a China reagiria a 500%, somada às enormes tarifas já criadas pela administração Trump. O novo projeto de lei também impactaria aliados dos Estados Unidos da América que ainda compram da Rússia, como a Índia. Contudo, há uma forma alternativa dos Estados Unidos da América usarem seu novo projeto de lei para atrair outros países para seu lado. Poderia usar o projeto de lei para incentivar outras nações a trabalharem mais de perto com os Estados Unidos no comércio? É uma cenoura na ponta de um bastão. Se não, abandone seus laços com a Rússia e os Estados Unidos da América facilitarão o comércio com nossos parceiros. Mais uma vez, a administração Trump usou essa tática durante o primeiro mandato. Durante seu primeiro mandato, Trump pressionou diplomaticamente nações africanas para adotarem as sanções da Organização das Nações Unidas. O incentivo era o levantamento das sanções dos Estados Unidos da América. Como visto no Sudão, isso ocorreu após o país concordar em romper relações com a Coreia do Norte.
Os Estados Unidos da América podem aplicar tarifas de 500% de modo similar. Isso afetará os clientes russos de petróleo e gás com as tarifas. Antes de usá-los para guiar a nação a cortar laços com o regime de Putin, se jogar bem essa carta. Os Estados Unidos da América poderiam usar suas sanções secundárias para aumentar sua influência geopolítica, enquanto pressionam Putin economicamente e em termos de influência. Caso contrário, os Estados Unidos da América podem usar seu novo projeto de lei para impor sua vontade a outros países, prejudicando aqueles que não seguirem sua linha. Não pela esmagadora força militar da América, mas pela sua capacidade de controlar o comércio de e para aquele país. Os Estados Unidos da América poderiam usar seu novo projeto de lei para atingir países indiretamente, alegando prejudicar Putin. Novamente, vemos isso com a China. Não é coincidência que o projeto de lei de Blumenthal e Graham colocaria tanta pressão econômica na China quanto na Rússia. O projeto de lei pode ser visto como uma forma da administração Trump continuar sua guerra comercial com a China e outras nações, além de pressionar a Rússia. À primeira vista, o novo projeto de lei parece vantajoso para todos. Porém, há potenciais desvantagens que devem ser ponderadas. O Responsible Statecraft destacou essas possíveis desvantagens. Apenas um dia antes, Blumenthal e Graham reforçaram seu desejo de avançar com seu novo projeto de lei. O veículo sugere que uma tarifa de 500% sobre os clientes russos equivale basicamente a um embargo comercial, o que tem o potencial de explodir na cara coletiva da América. Observa que o projeto também punirá os aliados dos Estados Unidos da América juntamente com os próprios Estados Unidos da América. Não está errado. A União Europeia, por exemplo, apesar das medidas tomadas desde 2022 para se desvencilhar do petróleo e gás russo, ainda é um grande cliente para a Rússia. A União Europeia reduziu suas importações de gás russo de 150 bilhões de metros cúbicos por ano em 2021 para 52 bilhões de metros cúbicos em 2024. As exportações de petróleo bruto também caíram, de 27% do total de compras da União Europeia em 2021 para apenas 3% hoje. Contudo, esses dados revelam que a Europa segue comprando da Rússia. O projeto de lei dos Estados Unidos da América, se aprovado, afetaria todo o bloco da União Europeia, que precisa de mais tempo para encontrar alternativas. Os Estados Unidos da América poderiam abrir exceções para aliados, mas correriam o risco de serem taxados de hipócritas. A China poderia facilmente apontar que parece haver uma regra para Pequim e outra para os aliados dos Estados Unidos da América. As ramificações diplomáticas dessa hipocrisia são imprevisíveis. Mas uma coisa é certa: haverá tensão. E muita. Além disso, dezenas de outros países que podem se considerar aliados dos Estados Unidos da América continuam a negociar com a Rússia, incluindo os próprios Estados Unidos da América. O urânio é um dos materiais que acarretaria uma tarifa de 500% no projeto de lei de Blumenthal e Graham. Em 2024, os Estados Unidos da América compraram cerca de 624 milhões de dólares em urânio enriquecido e plutônio da Rússia. O Responsible Statecraft aponta que Israel compra plástico da Rússia no valor de 10 milhões e 600 mil em 2024. Taiwan, aliado dos Estados Unidos da América, é o principal comprador de nafta da Rússia, um petroquímico usado na fabricação de plásticos. O fato é que a economia global ainda depende muito da Rússia como fornecedora de recursos naturais. Para que o novo projeto de lei seja eficaz, os Estados Unidos da América têm que escolher entre permitir que os países-alvo criem mecanismos para a extração de recursos naturais da Rússia, estrangular ou aceitar que isso forçará esses países a se afastarem da Rússia. O último criaria uma montanha-russa diplomática que seria muito difícil para os Estados Unidos da América enfrentar. Mesmo assim, o projeto foi proposto e tem apoio da maioria do Senado. O maior obstáculo parece ser o próprio Trump, o que pode ser uma barreira intransponível. Apesar de Trump ter ameaçado impor sanções secundárias contra a Rússia devido à frustração com as táticas de atraso de Putin, ele agora parece menos entusiasmado com a ideia. Em 22 de maio, a RBC Ucrânia relatou que Trump começou a resistir à ideia de aplicar sanções devastadoras contra a Rússia, após sua ligação com Putin em 19 de maio. Acho que há uma chance de conseguir algo, disse Trump após essa ligação. Se você implementar novas sanções, também pode agravar muito a situação. Trump não está necessariamente errado.
implementar a tarifa de 500% como sanção secundária, enquanto pressiona Putin, pode mostrar ao líder russo que ele pode continuar sua invasão pelo tempo que puder. Parece que Trump está adotando uma abordagem de esperar para ver, o que Blumenthal e Graham também mencionam. Os Estados Unidos da América querem ver o que está no memorando de paz que a Rússia prometeu criar. Só teremos certeza se os Estados Unidos da América vão punir severamente a Rússia quando vermos o conteúdo desse documento. Mas o que você acha das sanções propostas por Blumenthal e Graham? Existe a possibilidade de aprovação das propostas tanto pelo Senado quanto por Trump? Se forem, qual impacto você acha que terão na Rússia e nos muitos países que ainda compram de Putin? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos acontecimentos entre Estados Unidos da América e Rússia.